Quando eu penso em patrimônio cultural, a primeira coisa assim, que eu tenho com um olhar que me debruço mais, que eu acho de fundamental importância, é o patrimônio material. Não estou dizendo que o patrimônio material ele não tem a sua importância, tem, mas olha só, tem uma questão que eu acho fundamental. Primeiro, é essa colonização que a gente tenta até hoje, né, retirar das nossas estruturas de corpos, porque colonização de corpo, né, é a grande luta que a gente tem para retirar, né, de fato, de fato. Corpo que eu falo é pensamento, é tudo, né, e sobretudo das ideias e da construção e formulação dessas ideias. A política cultural que a gente tem de patrimônio, ela se baseia na escola europeia, nas escolas italianas, na escola francesa, né? E que não nego elas, né? Eu acho que são importantes pra caramba. Mas veja bem, a base dos patrimônios deles, né, é exatamente os prédios, as estruturas, que são divinas, maravilhosas e fazem parte daquela cultura ali de uma potência ferrada. E talvez para eles realmente o mais importante é o patrimônio, né, histórico, os prédios, para eles. Para nós, o que fica, né, isso para mim é muito complexo e precisa ser problematizado mesmo e discutido, né, a gente acaba tendo a mesma referência por conta dessa escola. E aí a gente tem o IFAM, a gente tem aqui no Rio o INEPAC, esses institutos, essas instituições públicas, que a base delas, né, é a arquitetura. A base que eu falo no sentido de pesquisa, no sentido de suporte para pensar políticas públicas, né, culturais para o patrimônio. A base delas são esses arquitetos, homens brancos, arquitetos. Claro, a gente tem uma diversidade hoje, mudou em alguns aspectos sim, mas a base radical é essa. E eu fico preocupado e pensando, né, que não estou falando de romper e vir com uma nova verdade, pós-verdade, como a gente vê aí, né, hoje com esse fascismo todo em voga, essa pós-verdade, terraplanismo, né, essa negação de tudo que é científico. Não estou falando disso. Eu estou falando de problematização. Qual a relação que a gente tem com esses patrimônios? E qual a importância real? Por exemplo, Nova Iguaçu, Fazenda São Bernardino. Né? É importante aquele espaço da São Bernardino enquanto memória, é importante. Para quem? Para a cidade de Nova Iguaçu. Por quê? Porque ali Dom Pedro viveu, eu acho, né, transava com a Marquesa de Santos em algum momento. Não é por isso, Marcos. É por quê? Porque é do século XIX, a construção histórica, beleza, aí a gente já tem algum diálogo para manutenção daquele prédio. E esse diálogo ele vai exatamente de encontro com as nossas bases referenciais acadêmicas e culturais de uma escola europeia, que privilegia, em função de estar lá na Europa e ter aquela realidade, privilegia os prédios enquanto patrimônios históricos e culturais. Não estou dizendo que não se deva preservar, não estou dizendo isso, muito pelo contrário. O que eu acho que a gente tem que começar a discutir é a ampliação dessa preservação. A gente tem que discutir que o imaterial e o patrimônio material entram pessoas, entram fazeres e saberes de uma cultura que, na minha opinião, sim, sem dúvida, jogo como polêmica, é muito mais importante do que a Fazenda São Bernardino. É muito mais importante, potente, pungente e vivo do que uma parede que está quase caindo aos pedaços. Há de se priorizar. Na boa, se a gente não pensar, cara, em como a gente abrange políticas públicas para a cultura, no sentido de elas serem, de fato, de chegarem, de fato, nas pessoas dessa cidade, desse estado, desse país, a gente vai achar que política de patrimônio público ainda é preservação de parede de prédio. Estou sendo sarcástico quando eu falo parede? Estou sendo irônico? Não. Porque é o que se tem hoje da São Bernardino.
É o que se tem hoje. Pô, deveria haver abaixo essa... Não é isso. Você tem o cemitério chamado cemitério dos escravos. Qual é a argumentação filosófica, educativa, cultural, né, patrimonial para a preservação desses espaços? Aí que tá vendo como é que eu falo da colonização de corpos e pensamentos e do academicismo da escola europeia de arte, de cultura e de patrimônio? É você entender que tem que ser preservado porque ali muitos escravos foram enterrados. Que escravos? De quem a gente está falando? Quem construiu a Fazenda São Bernardino? Quantas mulheres, homens, negros, escravizados, descendentes diretos de africanos, construíram essa cidade, construíram, pavimentaram aquela região ali da fazenda, que pega Tinguá, que vai puxando até Duque de Caxias, a Estrada do Ouro. Quem construiu essa estrada de pedras? O cemitério do escravo, a potência e importância dele é um prédio, um espaço, um patrimônio, né, como a São Bernardino, que só é patrimônio porque é antigo. Então, em que lugar está o patrimônio cultural, histórico? É o lugar da arqueologia? É o lugar da arquitetura? E onde entra essa memória? É o tempo, simplesmente? O tempo passado? Séculos? Se tem séculos, é memória? Não, não é. Eu afirmo, não é. Não é. A gente tem que discutir, sim, os porquês da coisa. A gente tem que elaborar política pública de patrimônio, sim, mas para a preservação do patrimônio. E preservar, volto a dizer, um cemitério que simplesmente porque tem pretos que foram enterrados lá no século XIX, isso só não me basta enquanto artista, enquanto cidadão, enquanto professor de arte, enquanto educador, pesquisador, correto? Isso não me interessa. Me interessa é compreender e ter investimentos, por exemplo, no imaterial, que até hoje muitas casas de candomblé, de religião matriz africana, vão até aquele lugar para fazer suas oferendas. Então me interessa muito mais essas oferendas, como se processa há tantos séculos essas oferendas no cemitério que tem corpos que foram escravizados, mas me interessa muito mais essas ações desses terreiros hoje, lá naquele espaço, do que necessariamente o próprio espaço enquanto lugar de preservação de memória. Porque a memória está aqui. A memória está viva. Me interessa Tinguá ser um patrimônio cultural da humanidade. Não só uma reserva biológica. Me interessa muito mais se a gente pensar Tinguá como um patrimônio, sabe? Como algumas cidades do Brasil também já são patrimônios históricos. Mas por quê? Porque mas Tinguá não tem prédio. Vamos discutir esse conceito de patrimônio. Vamos discutir. Tinguá tem a Empim. Pô, mas a Empim é patrimônio? Acarajé é patrimônio na Bahia. Acarajé é patrimônio material da humanidade. A Empim não pode ser de Tinguá? O que é patrimônio? Mãe Beata nasceu aqui. Nasceu aqui não, nasceu na Bahia, mas praticamente nasceu aqui na Baixada. Não é um patrimônio imaterial dessa cidade? Catone não era um patrimônio dessa cidade, dessa Baixada, dessa região, seja o que for? E vivos também, não são só pessoas mortas, não. Pessoas vivas. Não são patrimônio? Voltará. Já que estou falando de Mãe Beata, que é de uma religião matriz africana, o falecido Jesus Cristo voltará, que era chato pra caramba aquele negocinho lá, mas o cara não é um patrimônio imaterial dessa cidade, dentro da sua fé, dentro da sua performance, como também Mãe Beata foi, como Catone também foi. Então, peraí, vamos pensar onde o Estado ele vai injetar dinheiro, né, para a política pública de cultura.